Este livro é a mais extraordinária obra da literatura que este mundo já viu. A Bíblia superou em vendas qualquer outra publicação, tendo sido traduzida para mais idiomas que qualquer outra. Algumas pessoas eram tão devotas à crença de este ser o livro da Palavra de Deus que estavam dispostas até morrer neste propósito. Sob o poder de Nero, eles foram devorados por leões ou queimados, presos a estacas por Bloody Mary, a rainha da Inglaterra. Outros usaram este mesmo livro como justificativa para as cruzadas que ceifaram centenas de milhares de vidas inocentes. Esta é a história de como a Bíblia sobreviveu desde os tempos de Moisés até alcançar as margens da América no Mayflower. Numa distribuição Buena Vista Filmes, O Livro Eterno. A história da Bíblia. A palavra de Deus para o homem, como a Bíblia começou, 1500 a.C. A primeira comunicação escrita por Deus ao homem foi chamada de Decálogo, que significa 10 palavras. Você e eu conhecemos como os 10 mandamentos. Primeiro foi dada oralmente e depois foi escrita. Moisés foi chamado a subir o monte pela segunda vez e Deus deu a ele os direitos dos povos, os direitos de propriedade e os direitos ao culto. Quando Moisés retornou do monte, escreveu as palavras do Senhor. Isto tornou-se conhecido como o livro de Popanac. Estes, de fato, retirados do registro de Bacalamelec, tornaram-se o início das sagradas escrituras que hoje chamamos de Bíblia. Foram 1500 anos para compilar. 40 autores diferentes contribuíram, e eles escreveram em 3 línguas diferentes. Alguns usaram poesia, outros história e outros biografias. Muitos dos que escreveram eram reis ou guerreiros, e outros eram fora da lei. Tudo o que foi produzido tornou-se para nós em 2 testamentos reunidos em 66 livros. O Velho Testamento Canon, 300 anos antes de Cristo. Existe uma palavra que precisa fazer parte do seu vocabulário. Se já não faz, a palavra que me refiro é cânon. Ela refere-se à coleção de livros que constituem a Bíblia. Eu estou interessado na Bíblia como ela se refere aos judeus. Eles acreditavam que a Bíblia foi dada aos homens como uma revelação especial, que vinha de Deus e que era o princípio e o fim de toda a autoridade sobre todos os assuntos. Era a mais alta corte de apelação para a qual todo homem deveria ir. A Bíblia que eles tinham não difere da Bíblia que temos em termos do Velho Testamento. Eles vão dizer-lhes que a canonização das Escrituras não aconteceu numa noite. Não foi decidida numa reunião de conselho, é alguma coisa que Deus fez gradualmente. Quando foi feito, dividiram-se em 3 partes. Eles tiveram a lei, ou que eles se referem como Torá. Tiveram os profetas, e depois os escritores, ou como chamaram de hierografia. Isto acontece se vocês olharem no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, e em seguida, no versículo 44, vocês observarão que é a mesma divisão da Bíblia que foi dada por Jesus. A escrita era primitiva, e não havia letras minúsculas, vogais ou sinais de pontuação, e nenhum espaço entre as palavras.
e eles escreviam do lado direito do papel para o esquerdo. Eles tinham apenas 22 livros na Bíblia deles. Entretanto, era exatamente o mesmo material que está nos atuais 39 livros do Velho Testamento. Mas quando o acúmulo de tais escritos aconteceu? Está dito em Êxodo 24, versículo 4. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Quando Alexandre o Grande conquistou o mundo, era uma época de racionalismo filosófico. Os homens viviam fazendo perguntas. Havia estrelas no campo das questões como Sócrates, Platão e Aristóteles. Mas eles não tinham respostas para as perguntas. Eles só tinham as perguntas. Não somente os livros de Moisés foram escritos 1500 anos antes de Cristo, mas lembre-se, de acordo com a tradição, o livro de Jó foi escrito 400 anos antes disso. Em 586 a.C., quando os babilônios vieram e decidiram assolar aquela terra, queimaram tudo que era possível queimar no templo e puseram abaixo todas as rochas e tijolos que o constituíam. Eles levaram o povo cativo e assim o mantiveram por 70 anos. Após todo esse tempo, quando voltaram do cativeiro, se espalharam por todo o mundo. Construíram pequenas sinagogas, onde poderiam cultuar e dar instruções. Para isso, fazia-se necessário uma Bíblia para cada uma dessas sinagogas, e isto resultou em uma nova constituição, a dos escribas. Eles eram exigentes, se autorregulavam da seguinte forma: poderiam apenas usar peles de animais limpos, fosse para escrever ou para encadernar os manuscritos. Cada página não poderia ter menos que 48 linhas, e nem mais que 60. A tinta usada deveria ser preta e de uma receita especial. Deveriam pronunciar em voz alta cada palavra que estava sendo escrita. Deveriam limpar a caneta e se lavarem por inteiro antes de escrever a palavra Jeová. E toda vez que escreviam, deveria então haver uma revisão em 30 dias. E se 3 páginas precisassem de correção, todo o documento deveria ser refeito. As letras, palavras e parágrafos deveriam ser contados, e o documento tornava-se inválido se 2 letras apenas se juntassem. Os manuscritos só poderiam ser guardados em lugares sagrados, e todos os velhos e usados documentos eram enterrados numa cerimônia especial. Antes da invenção da imprensa, esse processo sacrificante contribuiu para a notável precisão das escrituras, quando comparadas às recentes descobertas arqueológicas. A influência grega, 250 a.C. Jerusalém, Israel. Quando Alexandre o Grande conquistou o mundo, era a época dos raciocínios filosóficos. O homem vivia se questionando. Alguns eram brilhantes na área das questões, como Sócrates, Platão e Aristóteles. Mas eles não tinham respostas às próprias perguntas. Deixaram na mente humana um vácuo, um vazio, algo que precisava ser preenchido, e eles esperavam por alguém que pudesse vir a responder a todas as questões. Quando Alexandre morreu em 323 a.C., o mundo se tornou bilíngue, e o grego era a segunda língua mais falada. Por esta razão, tornou-se importante haver uma tradução da Bíblia para o grego. Por volta do ano de 285 a.C., havia vários judeus que faziam parte da subcultura egípcia. De acordo com a tradição, Demétrios de Palerum, responsável pela mundialmente famosa biblioteca em Alexandria, perguntou ao rei Ptolomeu Filadelfo do Egito se ele conseguiria a tradução grega da lei judaica para a biblioteca. Para realizar isto, o rei liberou 100.000 escravos judeus que ele tinha em seu domínio e os enviou juntamente com um presente generoso e o embaixador para Eleazar, o sumo sacerdote de Jerusalém, e assim fez seu pedido. Ele desejava que fosse selecionado 6 sábios de cada uma das 12 tribos, somando assim 72 homens. Esses homens deveriam ir a Alexandria para trabalhar nesta tradução. Ao chegarem lá, tiveram uma recepção real de boas-vindas na corte.
Foram enviados à ilha de Feros. Nesta ilha especialmente preparada, havia 72 cubículos, um para cada homem, e em 72 dias eles traduziram todo o Torá. Eles foram tão incentivados pelo trabalho feito que cada um concordou com a tradução do outro. Eles batizaram o seu trabalho como Septuagint, que em grego significa 70. O foco messiânico da Bíblia, 4 a.C. Desde a época do cativeiro babilônico, os judeus vinham vivendo debaixo de uma certa opressão. O Velho Testamento está impregnado de profecias que predizem a vinda de um Salvador que libertaria os judeus e destruiria seus inimigos. Ambos sábios judeus e cristãos concordam que o tema central da Bíblia aponta para um Messias, um Cristo. A conclusão, portanto, é que o Velho Testamento é cristocêntrico. Ele nos parece um documento danificado pelo tempo, quase incompreensível. Os homens, por exemplo, que figuram em suas páginas, como Adão, Abraão, Moisés e Davi, as estruturas construídas como o tabernáculo, tendo 2 véus e 7 peças de mobília, e a parede como a deste último tabernáculo logo atrás de mim. Mas quando a pessoa do Messias judeu é colocada em foco, o obscuro se torna claro. Os escritores do Novo Testamento afirmam que Jesus Cristo é esse Messias. O povo judeu, no entanto, estava pronto a admitir que ele realmente operava milagres, mas por ser filho de carpinteiro, não admitia que fosse o enviado pelo poder de Deus. Acreditava, no entanto, que era usado por Satanás. Não há dúvida quanto ao que os discípulos acreditavam. Eles diziam que todos os profetas testifiquem através de seu nome quem quer que acredite nele. E o grande problema que Jesus teve foi por reivindicar o título de rei, o que fez com que o Império Romano ficasse de certa forma irritado. O tema do Novo Testamento coloca o Cristo em total evidência, porque eles acreditavam ser Jesus de Nazaré. Os líderes religiosos judeus denunciaram veementemente sua conclusão. Em suas mentes, ele era visto como uma fraude e que não poderia nunca ser o Salvador predito pelos profetas. Para os escritores do Novo Testamento, Jesus era o Cristo, o Messias. Eles afirmavam que, num retrospecto, poderia-se ver que todas as Escrituras profetizavam acerca deste homem, o qual sua mensagem seria a base de quase todas as passagens do Novo Testamento. As revelações de um homem da Galileia, 4 a.C. a 29 depois de Cristo. Eu trouxe a esta adormecida cidade de Belém que nos transporta de volta ao livro de Gênesis, por haver milhares de recordações. Algumas delas trágicas, outras triunfantes. Nestas colinas atrás de mim, era onde Davi apacentava suas ovelhas, e onde Samuel, o profeta, o ungiu e o fez rei de Israel. Mas o mais prodigioso acontecimento, de acordo com os cristãos, se deu nesta cidadezinha. Eu sei que ao falar o nome Jesus Cristo, este lhes pareça bem familiar. Mas talvez você se esqueça de que ele verdadeiramente viveu a história. O povo contemporâneo a Jesus o identifica e, sem dúvida, fala da enorme influência que exercia e dos milagres que operava. Ele fez revelações fantásticas sobre si. Ele declarou ser o Filho de Deus e que havia sido enviado pelo Pai para trazer salvação à humanidade. Também afirmou ser o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chegaria ao Pai se não fosse através dele. Confúcio, Buda ou ainda Maomé, nenhum desses fizeram tais afirmações tão corajosas. Mas sua grande revelação em relação à sua morte sacrificial é que ressuscitaria dentre os mortos em 3 dias.
Para os líderes religiosos judeus daquela época, suas declarações eram absurdas, na verdade blasfemas. E então entregaram às autoridades romanas e estas o levaram a um lugar chamado Monte da Caveira, o qual muitos historiadores acreditam ser este local. E numa cruz de madeira o crucificaram. Mas esta rocha não foi o fim da história. Próximo ao Monte da Caveira, onde o crucificaram, havia um jardim. E neste jardim havia uma tumba cavada na rocha. E foi neste sepulcro que puseram seu corpo, já sem vida. Muitos historiadores acreditam ser este o local onde tudo aconteceu. Removeram uma grande pedra e a rolaram até a entrada. Fecharam o túmulo e puseram soldados romanos para vigiá-lo. No domingo seguinte, cedo pela manhã, as mulheres vieram embalsamar o corpo. Ao chegar, descobriram que ele já havia sido embalsamado. Os lençóis ainda estavam no lugar, mas o corpo não. E logo os discípulos disseram que ele havia ressurgido dos mortos. Mas as autoridades tentaram dar todo tipo de desculpa concebível para explicar o desaparecimento do corpo. Eles disseram, por exemplo, que os discípulos o haviam roubado, mas nunca explicaram como eles conseguiram fazer tal coisa. E nunca expediram uma ordem para prendê-los. Os soldados disseram: nós adormecemos em serviço, porém ninguém nunca os repreendeu por terem dormido em serviço. E qual o tribunal que aceitaria como testemunha confiável alguém que dormia no momento em que o crime era cometido? Para as autoridades, sua morte foi a conclusão de um capítulo desagradável no calendário de uma nova seita religiosa. Para os escritores do Novo Testamento, a ressurreição de Jesus foi a confirmação definitiva de que ele era o verdadeiro Messias. O apóstolo Paulo escreveu que se Cristo não tivesse ressurgido dentre os mortos, nossa fé seria vã. Sendo fato ou ficção, literalmente transformou os discípulos de homens amedrontados que se escondiam atrás de portas trancadas a líderes dispostos a serem perseguidos e até morrer em nome de sua fé neste homem. A compilação do Novo Testamento, de 0 a.C. a 90 depois de Cristo. Se fôssemos pegar o primeiro século e dividi-lo segundo os fatos verídicos, teríamos 3 divisões. Primeiro seria o período da verdade viva. No tempo em que o mestre dos discípulos estava vivo, e enquanto ele viveu, suas palavras foram importantes. Está registrado, segundo o Dr. Lucas, que escreveu seu evangelho, que ele era poderoso em palavras e atos. Isso significava que suas palavras eram oráculos e seus atos milagres. Quando chegamos ao segundo período, do ano 33 ao 50, seria o período da tradição oral. Eles não se preocuparam em escrever, pois acreditavam que ele voltaria em breve, e escrever era desnecessário. Mas quando se chega à terceira divisão do ano 50 a 90, então é o período da comunicação escrita. Foi nesta época em que certas condições ocorreram que exigiu-se a escrita de cartas, e estas cartas tornaram-se base do Novo Testamento. O cristianismo crescia em tal proporção que os apóstolos mal conseguiam manter o ritmo, com a rápida expansão. O hábito de escrever cartas se tornou uma ferramenta indispensável para se comunicarem com a igreja que acabava de surgir. Em alguns casos, eles escreviam para recrutar novos membros, em outros, para encorajar. Estas mesmas cartas se tornariam parte da Bíblia. Pedro escreveu aos cristãos hebreus que se difundiram ao longo da Ásia Menor por causa da severa perseguição, para a qual precisavam de um maior encorajamento. Embora tendo sido retratado como foi em Atos, capítulo 12, foi fiel até o fim de seus dias. João, sendo o mais jovem dos apóstolos, sobreviveu a todos. Ele escreveu 3 cartas ou epístolas, as quais inspiravam a uma vida santa, e um evangelho o qual destacou coisas que foram omitidas pelos 3 outros escritores. Seu trabalho mais extraordinário foi escrever quando estava exilado na ilha de Patmos.
Ele levantou o véu e nos permitiu ver o futuro em seu livro, que se tornou conhecido como Apocalipse. Porém, o mais notável escritor do Novo Testamento foi o mais zeloso perseguidor da igreja no princípio, Saulo de Tarso. O primeiro mártir cristão, 35 depois de Cristo. Havia-se passado 7 anos desde a ressurreição de Jesus Cristo, e um problema surgiu entre as viúvas gregas e hebreias. E a fim de solucionar tal problema, selecionaram 7 homens a quem chamaram de diáconos. Todos possuíam nomes gregos. 2 deles tornaram-se famosos. Um foi Filipe e o outro Estevão. Estevão foi o primeiro a ser o centro das atenções. Ele foi diante do Sinédrio, acusando-os de terem assassinado o Messias, e baseado num versículo em Isaías, afirmou que Deus não habitava em um único lugar. E uma vez dito isso, levantou ira tanto aos saduceus quanto aos fariseus. A razão pela qual os saduceus não gostaram do que Estevão disse era porque não acreditavam em anjos ou vida após a morte, e aceitavam apenas a inspiração do Pentateuco. Já os fariseus não gostaram, pois acreditavam na inspiração de Isaías, mas não aceitaram sua interpretação. E então pegaram Estevão e o trouxeram a este local, que é conhecido como Portão de Estevão, e o apedrejaram. Ele foi o primeiro mártir. E desde aquele dia, o chão das arenas foram encharcados com sangue humano. Quando aquela turba enfurecida começou a apedrejar Estevão, tiraram suas mantas para facilitar o trabalho. Havia um homem de meia-idade que não participava do ato, e eles puseram suas vestimentas a seus pés. Ele presenciou e ouviu coisas que não esqueceria pelo resto de sua vida. Eles referiam-se a ele como Saulo, porém mais tarde se tornou conhecido como Paulo, o apóstolo. Paulo era da cidade de Tarso da Sicília, uma província grega, e seu ambiente de filósofos, gramáticos e poetas deve ter contribuído para sua habilidade intelectual. Sua família era de judeus rigorosos. Tanto ele quanto seu pai eram fariseus. Ele era fluente na língua hebraica. Escolheu o colégio de rabinos em Jerusalém para seus estudos e foi instruído aos pés do muito conceituado Gamaliel. Quando mais tarde esteve diante do Sinédrio em Jerusalém, disse-lhes que era romano, isto é, possuía a cidadania romana. A reação deles a essa informação testificou seu valor. Esta cidadania o isentou da escravidão e o livrou das punições degradantes, como açoite e crucificação. Deu-lhe o direito de apelar sobre qualquer que fosse a decisão da corte do imperador. E o mais importante de tudo, garantiu-lhe a liberdade para percorrer o mundo. Ele foi possuído por um incontrolável desejo de perseguição aos cristãos ao presenciar o que fizeram com Estevão. Sua sede era insaciável. Ele aumentou o seu campo de perseguição partindo numa missão até Damasco. E nessa jornada, através de uma visão, ele radicalmente converteu-se a Cristo. Sua paixão, no entanto, nunca diminuiu. Foi meramente redirecionada. Quando a cidade de Damasco soube da conversão de Saulo e sua presença na cidade, decidiram então matá-lo. Colocaram um guarda em cada portão de entrada, mas através de uma janela, seus amigos o desceram num cesto, e assim ele escapou. Seguiu para a Arábia, onde ficou por 3 anos. Foi visitar os apóstolos na cidade de Jerusalém. E então a igreja de Antioquia o chamou para a obra, e mais tarde o consagraram ao ministério cristão. A caneta poderosa de 45 a 68 depois de Cristo. Ele se tornou um mito em sua própria época. Ele começou abrindo caminho para as igrejas dos gentios, em 2 continentes distintos, talvez em 3, ou então 4 jornadas missionárias. Seu trabalho foi incansável por 30 anos.
Ele percorreu mais de 12 mil milhas em terra e mar em uma época sem a conveniência do transporte moderno. Grande parte do percurso foi feito a pé. Onde parava, tornava-se centro de dissensões. E em um desses o apedrejaram e o largaram, acreditando que estivesse morto. Por conta do tremendo âmbito do ministério pioneirista de Paulo, houve a necessidade de um acompanhamento através de cartas às igrejas que ele fundara. Nesta área, Paulo se tornou o mais produtivo escritor de todos os autores do Novo Testamento. Ele escreveu mais da metade das epístolas do Novo Testamento, e a maioria dessas cartas foram escritas enquanto estava preso. Sua última carta foi escrita na prisão aguardando a decisão de César. Aproveito o intervalo para trazê-los à cidade de Roma, particularmente à prisão Mamartine, onde Paulo ficou preso. Fica aproximadamente a 6 metros abaixo do solo e a mais ou menos 40 metros de distância do Senado romano. Além disso, há o Fórum Romano, o Palácio dos Césares e o temível Coliseu. As carruagens cruzavam acima do teto de pedra de onde Paulo se encontrava, e todas as negociações do poder imperial romano eram feitas acima dele. Vamos descer ao lugar onde ele era mantido preso. Esta é a legítima cela de onde Paulo escreveu a última carta. Ele estava neste local quando o fez. Ao escrever aos romanos, inicialmente disse que esperava ter uma jornada próspera e que a vontade de Deus fosse feita. Mas quando ele veio, se autodescreveu como Paulo, o ancião. Ele tinha correntes em seus braços e soldados à sua volta. Sentia muito frio e falava num manto que havia esquecido em Troade. Ele estava sem amigos e dizia: Dimas me abandonou amando o presente século, ele disse. Na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor. Antes todos me desampararam. E sentia que tudo estava acabado. E disse: estou pronto para ser oferecido por libação. Se fosse possível para nós, de alguma forma, conhecer a pulsação de Paulo e assim descobrir o que sentia e perguntar-lhe: como está Paulo? Ele diria: sou um apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. De Jesus Cristo sem temer o poder imperial, pela vontade de Deus sem mudar sua confissão mesmo em circunstâncias adversas. Nós diríamos: e quanto a morrer, Paulo? Como se sente em relação a isso? Ele falaria: o tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada. Em outras palavras, quando se mede o poder da dor, não há como contestar o fato. É mais afiada que qualquer espada. O apóstolo Paulo foi um de uma longa lista de escritores do Novo Testamento que foram martirizados. Segundo a tradição, foi supostamente aprisionado como Paulo e morreu nas mãos do imperador Nero. Ele foi trazido chicoteado e crucificado de cabeça para baixo. De acordo com o historiador John Fox, Pedro escolheu ser crucificado, mas no fundo não se achava digno de padecer da mesma maneira que Jesus. Tomé, segundo a tradição, viajou à Índia, onde morreu queimado por causa de sua fé. O único apóstolo que escapou do martírio foi João. Acredita-se que sobreviveu mesmo sendo queimado em óleo. No entanto, viveu até a idade bem avançada. Todos os outros autores do Novo Testamento foram ou crucificados, mortos pela espada, açoitados, decapitados ou queimados vivos. Onde estão todas essas cartas? De 50 a 90 depois de Cristo. Os mais antigos fragmentos do Novo Testamento datam do ano 120 a 150 depois de Cristo. É conhecido como o Manuscrito de Ryland e é guardado na Universidade de Manchester, na Inglaterra. Acreditando-se que o Evangelho de João tenha sido um dos últimos a serem escritos do Novo Testamento, o documento original deve ter sido escrito 25 anos antes.
Não há mais disponíveis cópias da primeira edição da Bíblia. Mas isso não deve nos alarmar após termos tomado conhecimento como era exaustiva a preocupação com relação a documentos antigos e meticulosa supervisão em conservá-los. A Bíblia nos foi dada em fragmentos e os paleógrafos tiveram que juntar vários documentos para obter uma cópia completa. As descobertas mais recentes desses manuscritos confirmaram o meticuloso processo de cópia das Escrituras e dissipou a concepção de que a Bíblia não é uma tradução precisa dos autores originais. A mais recente dessas descobertas ocorreu em 1947, ao serem encontrados rolos de pergaminho no Mar Morto. O mais importante segmento disso se referia ao Qumran. Existiam 11 grutas onde eles em grupo encontraram esses documentos e com isso acreditou-se que era parte da biblioteca de uma seita dos essênios, o qual tinha uma pequena comunidade não muito longe de onde estamos neste momento. Nos foi de grande valor todas essas descobertas. Em primeiro lugar, nos habilitou a reproduzir coletivamente todo o Velho Testamento, com exceção do livro de Esther. Em segundo, foi construída uma ponte que nos aproximou dos manuscritos originais de 1000 anos atrás, sobre tudo que possuímos anteriormente. E em terceiro lugar, e provavelmente o mais significativo, descobrimos que realmente não tivemos que fazer nenhuma alteração no que fora traduzido originalmente na Palavra de Deus.